Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Trago também saudações da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos, igreja a qual hoje eu sirvo, ministro e tenho o privilégio e a honra de fazer parte com aqueles irmãos queridos. Também trago saudações da minha esposa Ana, que está orando pelo nosso tempo hoje, aos nossos filhos Pedro, Tito, Marina, Helena também, e grato a Deus pela vida dos quatro, louvo a Deus pela família que Ele tem concedido a graça de edificarmos juntos. Irmãos, doravante Sasha, ok? Veio bem antes da filha da Xuxa, certo? Então você fique à vontade de me chamar de Sasha, não é pejorativo, às vezes eu esqueço que eu sou Alexandre, tá ok? Então pode ficar tranquilo de me chamar de Sasha, irei atendê-lo e se eu puder servir você de alguma outra forma durante esses dias, ficarei feliz de assim fazer, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, eu quero contar para você um pouquinho de como nós vamos dividir nosso final de semana. Durante a Conferência Atitude 2023, a primeira parte dela, nós vamos lidar com relacionamentos. Hoje à noite, eu quero refletir com você sobre alguns princípios bíblicos. Hoje vai ser um pouco mais temático, conforme nós lidamos com o tema namoro. Ok? Então antes que você desligue aí e pense, puxa, já passei dessa fase, graças a Deus, eu quero inclusive trazer para você o desafio de pensarmos sobre namoro, não apenas como o próximo passo que cada jovem solteiro precisa dar na formação de família. Mas eu quero desafiar você a pensar sobre namoro com princípios eternos na construção de relacionamentos e encarar isso como um projeto de comunidade. Eu creio que é interesse do Senhor, eu creio que é interesse da igreja de que lares sólidos sejam criados, sejam formados, amém? Então, independente de onde você esteja no estágio de relacionamentos, talvez já casado há alguns anos, talvez já tenha tido a experiência inclusive de casar filhos e ver netos namorando, é importante refletirmos sobre o que a palavra de Deus diz em termos de princípios de relacionamentos e como se aplicam a essa fase que pode ser muito conturbada de namoro. Nós vamos falar sobre isso hoje, na sexta à noite. Amanhã à noite nós vamos tratar de relacionamentos de uma forma geral, falando de alguns aspectos relacionados a perdão que ministramos uns aos outros e como nós vencemos o mal com o bem. Se você já está na igreja há mais de 24 horas, você viu que é real conflitos no meio do povo de Deus, não é? Talvez 24 horas eu exagerei, nem precisa de tanto tempo assim, não é? Nós experimentamos conflitos. E parte desses conflitos ficam ruins. Então como que nós podemos olhar para a palavra de Deus, como nós podemos buscar na palavra de Deus sabedoria, capacitação do Espírito Santo para a transformação dos nossos relacionamentos. No domingo pela manhã nós vamos falar sobre o lar, a dinâmica do lar. A importância de papéis ordenados pela palavra de Deus e como isso é um testemunho vivo do Evangelho. E aí sim, no domingo à noite, nós vamos lidar com relacionamentos de uma forma mais ampla, dentro da igreja, cooperando com o ministério da palavra. Esse é o nosso plano para o final de semana. Agora deixa eu apresentar para você um segundo plano, cheio de planos hoje, não é? E o segundo plano tem a ver com o nosso plano de hoje à noite. O que nós vamos falar sobre namoro? Não vai dar, meus irmãos, para exaurirmos o assunto, não vai dar para estressarmos por completo o assunto, nós poderíamos montar não só uma conferência inteira sobre isso, mas falarmos por meses sobre namoro e princípios. Mas eu quero mapear 3 grandes temas relacionados a namoro. Eu quero desafiar você a ter uma visão bíblica sobre sentimentos, emoções. Talvez você jovem ainda esteja tateando como você lida com as suas emoções, sentimentos.
principalmente no que se refere dentro do campo do namoro. Em segundo lugar, eu quero conversar um pouco com você, trazer princípios no que se refere à decisão do namoro para a decisão de casamento. Quais são alguns dos obstáculos comuns nessa fase e como que a palavra de Deus nos educa nessa fase. E aí sim, com outros princípios na condução do namoro e construção de um casamento. Então é assim que nós vamos dividir o nosso tempo. E existe um risco enorme, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 29. Lucas capítulo 17, versículos 26 a 29. Eu quero chamar a sua atenção para um evento, um fenômeno comum nos dias de Noé, comum nos dias de Ló e comum nos dias de hoje. Presta atenção como Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos, tem implicações inclusive escatológicas nesse texto, mas eu quero me ater com os irmãos sobre como as pessoas viviam nos dias de Noé, como as pessoas viviam nos dias de Ló e como existe uma certa semelhança com os nossos dias. Lucas capítulo 17, versículos 26 até o versículo 29. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Jesus Cristo está ensinando os discípulos sobre uma postura diante da iminência de sua volta. E nesse ensino ele usa dois exemplos históricos nos dias de Noé e nos dias de Ló, em que as pessoas viviam como se não houvesse amanhã, as pessoas viviam como se não houvesse ninguém, nada acima do sol, nos céus. Não há um Deus, nós vivemos para o dia, para o agora, nós vivemos de acordo com os nossos sentimentos e vivemos como se não fôssemos prestar contas de nada. E a forma como Jesus descreve esses dias, em particular os dias de Noé, é: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que não só é possível, como é comum nos dias de hoje, pessoas se darem em casamento e casarem como se não houvesse amanhã, como se não houvesse nada e ninguém nos céus. E é triste quando isso não descreve apenas as pessoas lá fora, mas muitas vezes as pessoas daqui de dentro. O povo de Deus, que casa e se dão em casamento como se não houvesse um referencial claro, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Há uma urgência, meus irmãos, em pensarmos cada aspecto de nossas vidas para a glória de Deus. Namoro não está fora desses aspectos. Namoro e relacionamentos precisam ser pensados na perspectiva da palavra de Deus. E o desafio é grande não só pela força cultural que nos empurra no sentido contrário da vontade de Deus, como também nossas dificuldades em aplicar a palavra de Deus num tema que aparentemente está ausente da palavra. Okay? Você não tem o versículo não namorarás, não é? Assim namorarás dentro da igreja. Mas isso não significa que a Bíblia se cala sobre esse assunto. A palavra de Deus, de acordo com o Salmo 19, ilumina os olhos. Ela dá sabedoria aos simples. Ela restaura a alma. Ela alegra o coração. Meus irmãos, todos os domingos nos reunimos para ouvirmos o Senhor, usando as figuras de pastores que proclamam publicamente a sua vontade, nos levando a uma renovação de mente. Nós lemos hoje Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, isso é real, e nos leva a pensar diferente do mundo com um referencial claro. Nós não casamos e não nos damos em casamento como se não houvesse amanhã, nem nada e ninguém acima do sol.
Nós nos relacionamos com um referencial claro. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. Então isso precisa impactar a forma como nós lidamos com os nossos sentimentos. Eu vou fazer aplicações aqui, obviamente, aos sentimentos românticos, à química que existe quando dois jovens começam a despertar interesses um pelo outro. Mas isso se aplica a todas as nossas emoções, isso se aplica a todos os nossos sentimentos. Irmãos, nós precisamos lidar com nossos sentimentos. Num mundo que transformou o sentimento o carro-chefe de nossas decisões, nós precisamos entender os propósitos de Deus para os nossos sentimentos, nossas emoções, e colocar o carro-chefe certo, nossa fé em Cristo Jesus, para guiar nossas emoções. O autor Marshall Segal disse o seguinte no seu livro Ainda Não Casei: foi Deus quem criou os apetites. Desejos biológicos intensos, emocionais, sexuais, espirituais e inevitáveis na alma de todo ser humano, para que ele pudesse preenchê-los. Ele deseja que sejamos cheios e não vazios, que sejamos amados e não solitários. E solidão não tem a ver, e ser solitário não tem a ver com o seu estado civil, mas a maneira como nós encaramos relacionamentos e os desejos e apetites que o Senhor nos deu e que Deus criou e está dentro do pacote em que Ele chamou de muito bom, mas também está dentro do pacote afetado pelo pecado, distorcido pelo pecado. Nós precisamos entender então os propósitos dados por Deus dos nossos sentimentos, ou aquilo que alguns jovens chamam de crushes, não é? Os crushes da juventude. São parte do crescimento em maturidade. Sinais que você, jovem, está crescendo para a maturidade física. Desejos que antes não existiam, passam então a existir. Deus criou e disse: é muito bom. Mas como tudo que foi criado está afetado radicalmente pelo pecado. Mas como tudo que foi radicalmente afetado pelo pecado, pode ser transformado pelo poder de Cristo Jesus. Jovem, você precisa ansiar isso. Você precisa ansiar Jesus Cristo tomando conta de cada aspecto de quem você é. Do que você pensa, do que você deseja, do que você sente. Todos eles direcionados para o Senhor Jesus Cristo, amando a Deus de todo o coração. Irmãos, nossas emoções não são um campo neutro em que nós somos vítimas. Nossas emoções, nossos sentimentos são termômetros dos tesouros que abrigamos em nosso coração. Você não é vítima de suas emoções, você não é vítima dos seus sentimentos, você é chamado a ser ativo e responsável em conduzir suas emoções, seus sentimentos, num processo de renovação da sua mente. Esses crushes, e agora em específico os sentimentos, essa química que lhe atrai, despertando interesse por alguém do sexo oposto, são um lembrete, um desejo por casamento. Deus nos fez com um apetite para o casamento. É interessante como Deus na sua graça opera, fazendo com que o processo pelo qual nós nos mantemos vivos, adquirindo os nutrientes que precisamos para a vida, fosse um processo prazeroso. Você já parou para pensar nisso? Como é gostoso sentarmos ao redor de uma mesa e desfrutarmos juntos de uma refeição. Nós somos capazes de fazer a distinção de textura, de sabores, de temperatura, todos eles combinando para uma experiência de degustar uma refeição que serve para nossa alimentação. Deus é fantástico, Deus é sábio, criativo. Ele criou então desejos, outros desejos que nos atraem, que nos colocam em rota de encontro, para que casais sejam formados e cumpramos junto alguns dos mandamentos que Ele nos deu de multiplicar e encher a terra. Esses desejos dados por Deus também são prazerosos, mas como tudo foi distorcido pelo pecado.
O prazer que sentimos com uma alimentação se torna um fim em si mesmo, damos vazão à gula. O prazer que sentimos na companhia um do outro se torna pecaminoso e passa a ser um Deus em si mesmo. E não buscamos mais casamentos e relacionamentos para a glória de Deus, mas buscamos a nós mesmos. Buscamos a segurança, a intimidade, o prazer, que deveriam ser de forma última encontrados no Senhor em relacionamentos. E o que descobrimos depois de decisões erradas e depois de uma estrada de muitas experiências dolorosas é que nenhum relacionamento vai dar a você, jovem, nenhum relacionamento vai dar a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, aquilo que só Cristo pode dar. Então relacionamentos não são um fim em si mesmo, mas vão ser o meio e o palco onde iremos viver o fim último de nossas vidas, a glória de Deus. Jovem, você precisa parar para pensar, você precisa brecar tudo e conduzir sua caminhada e a busca por um futuro cônjuge de uma forma que glorifique a Deus. Você não vai desfrutar do processo, você vai colher experiências dolorosas se não for nos moldes do Senhor. E pode ser que esse discurso tenha chegado tarde. Pode ser que você esteja aqui, inclusive, surpreendido pelo tema, porque se soubesse qual era o tema, não tinha vindo. O seu coração se tornou amargo diante de tantas circunstâncias difíceis, traições, decepções, expectativas que foram frustradas. Você busca evitar o assunto, mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo faz novas todas as coisas. Nós precisamos olhar mais uma vez para o que a palavra de Deus diz sobre casamento e nos perguntarmos por que casamento? Para a glória de Deus. O casamento que Deus criou e dentro daquele pacotão de tudo é muito bom, mas o que você tem experimentado é muito ruim. Então a decisão que nós precisamos tomar hoje é a seguinte: ou Deus está errado, ou minha experiência está errada. E o que você acha que é mais provável? A minha experiência está errada. Minha experiência está errada e não é o plano de Deus para nós. Talvez fruto de pecado pessoal, talvez fruto de pecado de outra pessoa envolvida. Talvez fruto simplesmente de vivemos num mundo caído, mas, meus irmãos, nossa experiência errada encontra respostas em Jesus Cristo, que faz novo todas as coisas. E quando eu digo fazer novo todas as coisas, não estou aqui lhe prometendo uma receita de bolo que irá garantir o relacionamento que você sempre sonhou. O que eu estou dizendo para você é que Deus tem um plano maravilhoso de usar todas as coisas para transformar você, fazendo novo todas as coisas, um novo propósito. Se Ele lhe chamou para ser um jovem que vai caminhar para o altar e se unir em matrimônio, e vai ter um cônjuge, vai ter uma esposa, Deus lhe abençoe, faça tudo novo para o Senhor. Se Deus lhe chamou para uma carreira celibatária, para um caminho em que você vai estar só em termos de estado civil, preenchido em relacionamentos numa família de fé e certamente satisfeito em Cristo Jesus, faça isso para a glória de Deus. E é em Cristo Jesus manifesto, na glória de Deus, que nos encontramos e desfrutamos disso juntos. Então os nossos sentimentos, eles não são o carro-chefe. Nossos sentimentos são bons servos, mas péssimos senhores. Se eu sinto assim, isso deve ser certo. Mentira. Nós precisamos questionar nossos sentimentos e ter certeza de que ele está alinhado com o carro-chefe da fé, depositada em Cristo Jesus, depositada no Senhor Jesus Cristo. Sentimentos então existem para informar que algo está acontecendo em nosso coração, não para guiar o nosso coração. É uma mentira deslavada desde Gênesis 3, siga o seu coração. Meus irmãos, seguir o coração vai demorar no máximo 5 minutos para você arruinar a sua vida. Mas siga o Senhor, enquanto Ele guia o seu coração, entendendo que sentimentos e emoções são essas luzes no nosso painel de controle que indicam o que está se passando dentro do nosso coração.
Nossas emoções são janelas, então, para acessarmos os tesouros do nosso coração. Entendemos se de fato eles estão alinhados com a vontade do Senhor. Emoções que foram dadas a nós para desfrutarmos da vida e tornar significativo nossos relacionamentos e em particular com o Senhor. Mas quando esses sentimentos não são direcionados, eles se tornam portas para uma imaginação idólatra e que irá levar a decisões ruins. Todo o jogo de namoro se alimenta então de adrenalina e ambiguidade, sempre mostrando o suficiente para despertar interesse e a curiosidade de alguém, mas nunca para responder às perguntas que realmente importam. Jovens, no período de namoro, no período que antecede o casamento, você vai ser tentado a buscar intimidade. Mas eu quero encorajar você a um caminho diferente. Eu quero encorajar você a não buscar intimidade que foi confiada no contexto do casamento, mas buscar transparência. Buscar entender e conhecer os valores de alguém. Porque esse projeto em comunidade chamado relacionamentos, em que as pessoas se casam e se dão em casamentos debaixo da orientação do Senhor, irá garantir a formação de lares sólidos, irá garantir a formação de famílias sólidas, que são pilares importantíssimos para a continuidade do ministério do Evangelho. Jovens, o seu futuro lar vai ser um microcosmo da tarefa de discipulado que o Senhor deu à igreja. É de suma importância que você entenda isso. Não só como um lugar para a transmissão de uma mensagem, mas um lugar para demonstrar a mensagem. Porque maridos são chamados para amar a esposa como Cristo amou a igreja. O seu vizinho vai ter dificuldades de enxergar o amor de Cristo pela igreja. Mas ele vai entender que amor é esse ao ver você amando sua esposa. Já parou para pensar nisso? Nós pregamos um amor invisível, mas vivemos o amor visível. E esse amor aponta para uma realidade futura. Cristo é a igreja. Então você precisa tomar uma decisão do porquê você está buscando o casamento. Precisa ser mais do que a geração de Noé ou a geração de Ló, que casava e se dava em casamento, desconsiderando quem ou o que está acima dos céus. Nós sabemos que é um Deus, e Ele é a razão por que você vai buscar um casamento, para glorificá-lo. Muitos de nós então acreditamos estar à procura de casamento quando batemos papo ou flertamos uns com os outros, mas em verdade, só estamos procurando a nós mesmos, da nossa própria imagem, de sentirmos bem conosco mesmos, dos nossos próprios desejos egoístas, do nosso próprio eu. Estamos buscando a satisfação do eu, não o Senhor. Torna-se então um relacionamento idólatra, escravos dos nossos sentimentos, mas sentimentos como um termômetro do tesouro do nosso coração. Somos confrontados então com a realidade do Evangelho, que muda o que pensamos, redireciona nossos desejos e transforma nossos sentimentos. Nada, jovem, do que realmente importa para o casamento, você vai conhecer à primeira vista. Vou repetir. Nada do que realmente importa para o casamento, você vai conhecer à primeira vista. Não se trata de compatibilidade, se trata de compromisso. E enxergar o compromisso de alguém leva um tempo. Por isso você precisa daqueles que já estão nessa caminhada há mais tempo. E aí entra, meus irmãos mais velhos, experimentados, amigos, irmãos, presta atenção. A juventude precisa de você. A juventude precisa do seu casamento como modelo. A juventude precisa da sua sabedoria em ajudá-los a navegar os passos que você já passou e sofreu. A juventude precisa disso e parte dela não sabe, parte dela não quer ouvir, mas faça como Salomão, insista. Filho meu, filho meu, filho meu. Insista, persevere, porque aqui estão os tesouros da sabedoria em Cristo Jesus, para que cada geração cumpra o seu papel,
Jovens como elo forte da igreja, mais velhos como um elo sábio da igreja. E assim a igreja triunfante de Jesus segue cumprindo o seu papel até a volta do Senhor Jesus Cristo. A decisão do namoro, então, para a decisão do casamento, sofre pressões que nos são comuns, pressões que nos tentam a pensar errado sobre relacionamentos. Pressões relacionais, talvez por experiências pessoais passadas, experiências ruins. Olha, ela disse que me amava e que nunca me abandonaria. E olha só onde nós estamos. Esse já foi o 4º relacionamento que acaba desse jeito. Eu não quero mais isso. E você deixou com que experiências passadas ditassem a agenda do seu coração. Você fez agora que evitar a dor e o sofrimento de relacionamentos fossem então o seu objetivo. Esse é um objetivo ruim. Porque o nosso objetivo é vivermos para a glória de Deus. E nesse mundo caído muitas vezes isso envolve dor. Talvez você tenha a pressão social, dos padrões da nossa sociedade, que molda para você o que de fato é um candidato desejável para o casamento. Não deixe o mundo ditar esses padrões. Por mais clichê que seja isso, precisamos repetir: o mundo não é o nosso padrão. O mundo é o palco onde proclamamos um novo padrão, dado por Cristo Jesus. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Se sentimentos então seguem o tesouro do seu coração, dedique-se a conhecer Cristo Jesus. Faça de Cristo o tesouro do seu coração e você vai ser atraído por alguém que tem Jesus no coração. O que mais me preocupa quando vemos julgo desigual não é simplesmente o comportamento pecaminoso. O que me preocupa, jovem, quando você flerta com o julgo desigual, é que você está buscando em alguém alguma coisa que não é Cristo Jesus. Para tudo. É hora de checar os sinais vitais da sua espiritualidade. É hora de checar quão ofuscado está a sua visão da realidade. Porque se você está disposto a cruzar a linha de assumir a segunda decisão mais importante da sua vida com alguém que não tem nada a ver com Cristo, você precisa repensar a sua primeira decisão mais importante da vida, o seu compromisso com Jesus Cristo. Essa é a seriedade daquilo que nós estamos fazendo e pensando sobre a construção de relacionamentos. Talvez as pressões morais que nós enfrentamos da cobiça do nosso coração. Somos atraídos por coisas e queremos satisfação e buscamos no outro satisfação de algo. Essa é a dinâmica da cobiça, ela é contrária ao amor. A cobiça busca no corpo do outro uma satisfação para mim, pessoal. E o amor é usar o meu corpo para servir pessoas. Então, jovem, a luta contra os desejos que facilmente se tornam cobiça é você criar a disciplina de servir pessoas. Então use o seu tempo, e grande parte do seu tempo livre, não estou dizendo que você é um à toa, mas estou dizendo que sem as responsabilidades do lar, você tem sim um buraco de tempo, para ser usado para o Senhor. Use a vitalidade que Deus lhe deu para servir ao Senhor, treinando o seu coração no serviço ao Senhor. Parte daquilo que nos atrapalha nas decisões e pressões de namoro são desinformações teológicas do processo decisório. Buscamos o mito da vontade ideal de Deus. Olha, eu preciso entender quem é aquele que Deus separou para mim, quem é aquela que Deus separou para mim, porque se eu casar com a pessoa de outra pessoa, vai criar uma desordem cósmica, não é? E aí a gente fica confuso porque não entendemos o processo da vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29, 29.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Moisés coloca para o povo de Israel que existem dois tipos de coisas: as coisas encobertas e as coisas reveladas. As coisas encobertas, elas pertencem a Deus. Tem muito mais sobre Deus que não nos foi revelado, meus irmãos. Mas existe um outro tipo de coisa: as coisas reveladas. As coisas reveladas nos foram dadas, e nos foram dadas para um propósito. Qual é o propósito? Para que cumpramos todas as palavras desta lei, e foi dado a nós e aos nossos filhos. Então, jovem, deixa eu dizer uma coisa: existem dois tipos de coisas na sua vida: as coisas encobertas e as coisas reveladas. Coisas encobertas: você não sabe com quem você vai se casar, você não sabe onde você irá trabalhar, você não sabe se vai ter filhos e, se tiver, quantos você vai ter. Você não sabe isso, não lhe foi revelado, pertence ao Senhor. Mas existe um outro tipo de coisa: as coisas que foram reveladas, a vontade de Deus para a sua vida. E eu vim aqui hoje, meus irmãos, dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se você está orando por uma revelação, a resposta chegou. Eu vou dizer a vontade de Deus para a sua vida. Você está pronto para ouvir a vontade de Deus para a sua vida? Receba, batistão. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida foi revelada. Eu não preciso vir de São José dos Campos para lhe dizer, quando a palavra de Deus já lhe disse qual é a vontade de Deus para a sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz que a vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz expressamente que a vontade de Deus para a sua vida é gratidão. Em tudo dai graças. E eu acho curioso que na juventude, agora eu vou dizer por mim, a minha experiência como jovem, alguns anos atrás, ok? Eu morria de vontade de saber as coisas que não me foram reveladas. E nesse processo de buscar o que não me foi revelado, eu desobedecia o que me foi revelado. Olha só que irônico. Na busca por descobrir a vontade de Deus, eu descumpro a vontade de Deus. Não é esquisito? Porque eu estou lidando com duas coisas, né? Encobertas e reveladas. Jovem, você não sabe com quem você vai se casar. Você não sabe onde você vai trabalhar. Então, direcione o seu coração para aquilo que você sabe lhe foi revelado. A sua santificação. Saiba lidar com os seus desejos. Domine os seus desejos. Eu só não vou dizer para você que o seu desejo sexual vai ser a maior escola de domínio próprio, porque Tiago diz que é a língua. Não é? Não foi o que ele disse? Se você é capaz de dominar a língua, você é capaz de dominar todo o restante. Então presta atenção na sua luta ao dominar o seu desejo sexual, aos seus sentimentos, também no que você fala. Ali está a escola de domínio próprio. Então, Deus quer de você santificação. Deus também quer a sua gratidão. Em tudo dai graças. Ao invés de murmurar porque você não tem o estado civil que desejava, cresça em gratidão. Não ande ansioso por coisa alguma. A vontade de Deus revelada, dada a nós, já vai ser trabalho para o resto da vida, para ocupar o seu coração, sua mente, sua disciplina. E confie no Senhor que coisas que não lhe foi revelado, você vai conhecer ao longo do tempo, conforme a sua boa providência, sábia e amorosa, revela para você.
Até o dia 15 de junho de 2007, eu não tinha certeza com quem eu iria me casar. Mas no dia 16 de junho de 2007, eu tinha certeza quem era minha esposa. Porque a gente disse sim um para o outro. Percebe? Hoje eu consigo olhar para trás e ver quem Deus tinha separado. O plano de Deus, como Ele ligou os pontos. Como Ele usou decisões, falhas, até mesmo pecados num plano sábio, amoroso, para me conduzir onde eu estou hoje. Mas no dia a dia lá atrás, era apenas a busca de conhecer a vontade revelada e seguir a vontade revelada. Irmãos, o que é então namoro? No livro que Davi Mark e eu escrevemos sobre namoro, nós trouxemos uma definição funcional de namoro. Eu sei que existe o grande debate sobre namoro, sobre corte. Eu não vou entrar nesses pormenores, porque não é questão de um termo. Eu quero que você pense um conceito. Eu quero que você pense o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o casamento. É isso. De alguma forma nós precisamos pensar esse processo, entendendo que nós estamos no ano de 2023, Brasil, em nossa cultura brasileira, em nossas culturas regionais, e pensar a forma como iremos aplicar a palavra de Deus na formação de lares, na construção de casamentos. Então nós precisamos sair desse lugar onde nós não aplicamos a palavra de Deus a um momento tão importante da vida de cada um de nós, relacionamentos. A condução então do namoro para a construção de um casamento precisa ser direcionado para a glória de Deus. E glória de Deus não pode ser um conceito abstrato, distante e por isso não buscado na prática. Mas pense o seguinte: a construção de um relacionamento para a glória de Deus é viver de tal forma que minha conduta expresse o caráter de Deus. Okay? Jesus Cristo é a expressão da glória de Deus. Então construirmos relacionamentos e vivemos em todas as coisas e ocasiões para a glória de Deus é viver de tal forma que isso expresse o caráter de Deus. Vamos para Efésios capítulo 5, versículo 1. Eu quero dar algumas sugestões, algumas orientações de como isso é possível e prático. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha a expectativa dos Efésios agora. Na leitura da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos chama a imitar a Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Versículo 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós imitamos a Deus andando em amor. E andar, meus irmãos, não é pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Andar aqui me parece ser esse vocábulo grego com um conceito hebraico em mente, em que o termo andar era traduzido de tantas formas para expressar como uma essência toma a sua forma. Por exemplo, o Antigo Testamento falava que a serpente andava, ela rastejava, está traduzido para nós. Como uma essência toma a sua forma. A arca vogava sobre as águas. O termo lá é andar, o mesmo termo para andar. Mas para nós não faz sentido a arca andar nas águas. Mas ela vogava, como uma essência toma a sua forma. Uma trombeta clangava. Era o mesmo verbo andar, como uma essência toma a sua forma. E aqui o apóstolo Paulo diz para imitarmos a Deus andando em amor. Como uma essência toma a sua forma. Sabe o que crente faz? Crente crenteia.
não é? Crente crenteia. E como é que nós crenteamos? Andando em amor. Porque Deus é amor. A maneira como nós andamos deve expressar o caráter de Deus. Um relacionamento para a glória de Deus é um relacionamento que expressa o caráter de Deus. Andando em amor. Deus é amor. Deus também é luz. Olha o versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não como os dias de Noé, não como nos dias de Ló, mas andando como filhos da luz, porque Deus é luz. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Em Jesus Cristo estão os tesouros da sabedoria. Andemos como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Jovem, você não vai ser jovem para sempre. É difícil conceber essa ideia na juventude, mas apenas creia, você não vai ser jovem para sempre. Então ore juntamente com Moisés, no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Peça para que Deus ensine você a contar os seus dias e entender que você já está tomando decisões que vão ter um impacto para o resto da sua vida. E uma delas é relacionamento. Então andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria, um namoro que irá mostrar Jesus em cada aspecto, entendendo limites versus o desejo de agradar a Deus. Um dos itens importantes na condução de um relacionamento é entender os limites, limites físicos, limites emocionais, limites de uma intimidade espiritual, e vai requerer sabedoria identificar essas coisas. Mas entenda, limite pelo limite não irá transformar seu coração. Vai ser uma boa estrutura, mas você vai precisar de uma substância. Você vai precisar de um coração orientado para o Senhor. Estabelecer limites, então, é um passo sábio e esperado, mas limites têm limitações. Limites não vão trabalhar o seu coração. Limites não vai reordenar a sua cobiça. Limites não vai fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Então que o estabelecimento de limites seja resultado de uma comunicação buscando clareza, mas que não seja a sua esperança de um coração transformado. Deixa eu colocar de uma outra forma para você. Abra em Colossenses capítulo 2, versículos 20 em diante. Colossenses capítulo 2. Se você se lembra do contexto da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo está lidando com uma heresia que começou a penetrar a igreja de Colosso ali no primeiro século. Nós não temos detalhes dessa heresia, nós temos algumas pistas, mas nós não temos detalhes. É bem possível que não tenha assim a grande relevância, porque o que nós precisamos é do antídoto, e esse nós temos detalhes. E tem um aspecto dessa heresia, esse falso ensino que começou a entrar dentro da igreja, que era o ascetismo. Práticas ascetas, submeter o meu corpo a certas regras, como se isso fosse gerar aquilo que só Cristo pode dar. E o apóstolo Paulo coloca o seguinte em Colossenses 2, 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Regra por regra não muda o seu coração. O apóstolo Paulo não está liberando o geral. Ele vai depois, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, nos lembrar de fazer morrer a natureza terrena.
mas Ele faz isso como resposta ao que Cristo fez por você. Jovem, não tem receita de bolo para um namoro santo e puro. O que existe é a transformação que o Evangelho opera em nossos corações, criando um desejo de viver para a glória de Deus, de fazer tudo para a glória de Deus, em que você irá aprender a andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria, tratando seus relacionamentos, em particular o sexo oposto, com amor, pureza, santidade, andando na luz, recriminando as trevas, e andando em sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que existe são corações entregues ao Senhor, capazes de enxergar os perigos que os jovens estão lidando, e com humildade, e com mansidão, e com paciência, ajudá-los a construir relacionamentos para a glória de Deus. O que existe são corações quebrantados pelo Evangelho, humildes, sabendo que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes, de acatar a orientação dos mais velhos, que já trilharam esse caminho por mais tempo, que olharam e sabem identificar perigos aos quais na juventude somos cegos, e então construímos uma comunidade que entende a importância de relacionamentos, que nós não vamos fazer como nos dias de Noé, nos dias de Ló, que casavam e se davam em casamentos como se não houvesse amanhã, nem ninguém acima no céu. Existe um Deus, e Ele se revelou a nós, e enviou seu Filho Jesus Cristo, que viveu a vida que nós não conseguimos viver, tornou-se o sacrifício perfeito em nosso lugar, morreu a morte que eu e você merecíamos morrer, ressuscitou no terceiro dia, está vivo e vai voltar, e Ele enviou o Espírito Santo para habitar a igreja, e nessa igreja deu recursos suficientes para que você encontre esperança quando os dias se tornam confusos, e em particular na construção de relacionamentos, e dê passos com fé, entendendo que não se trata de compatibilidade, mas de compromisso, antes de tudo com Deus e com seu futuro cônjuge. E assim, meus irmãos, edificamos relacionamentos que comunicam uma mensagem. Qual é? Cristo amou a igreja. Eu escuto e vejo. Onde? Na vida dos casamentos aqui representados. Cristo amou a igreja. Onde eu vejo? Eu vejo inclusive na restauração que Jesus Cristo traz aos casamentos já afetados pelo pecado. Seja onde você estiver nesse espectro de experiências, a esperança só tem um nome. É Jesus Cristo, para consertar aquilo que o pecado distorceu, para trazer apoio àqueles que estão buscando a vontade do Senhor e mutuamente nos ajudando para a construção de um relacionamento que glorifique a Deus. Irmãos, sentimentos são bênçãos que também foram distorcidas pelo pecado e que carecem de transformação que só o Evangelho pode fazer. Aquilo que é importante para você começar um namoro, jovem, é aquilo que irá manter ou não você no casamento. Se tudo que você enxerga é um corpo, o tempo irá mudá-lo e não será mais razão para você permanecer no casamento. Mas se é Cristo Jesus imutável, o compromisso com Ele está estabelecido de forma fiel, na construção de um compromisso fiel. Namorar então para a glória de Deus é construção da imagem de Deus em diversidade, em unidade, com santidade, pureza, propósito e edificação. Irmãos, eu estou ciente de que eu joguei muitos princípios hoje. É possível que alguns estejam no ar e ainda não tenham aterrissado no seu coração. Outros que você está matutando, pensando. Mas a minha oração vai ser que o Espírito Santo conduza isso, para operar a vontade dEle, como Ele quer, para a glória de Deus, na vida e contexto de cada um de nós. Tem mais ainda que poderemos falar. Tem muito ainda que iremos falar sobre relacionamentos. Olhando para Romanos capítulo 12, Colossenses capítulo 3, Efésios capítulo 4, e edificando uma visão de relacionamentos transformados, santificados na mesma base, a palavra de Deus. Porque enquanto ela estiver aberta,
enquanto ela estiver sendo pregada, nós temos esperança. Jesus está nos transformando. Amém? Abaixe sua cabeça, deixa eu orar por você. E aí eu tenho algumas rápidas considerações. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, diante de alguns princípios e uma moldura que nos ajuda a enxergar relacionamentos para a glória de Deus. Eu peço a Deus que o Senhor visite cada coração aqui presente, que o Teu Santo Espírito trabalhe o que precisa ser trabalhado, confrontando o que precisa ser confrontado, consolando o que precisa ser consolado, orientando, instruindo quem precisa de orientação e instrução, na edificação, ó Deus, de relacionamentos para a glória de Deus, para a Tua glória. Sabemos que viver para a Tua glória é a Tua vontade, e que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende. Então eu clamo, Senhor, que o Senhor levante lares construídos na Tua palavra, construídos, ó Deus, na Tua vontade, na primeira igreja batista de Belém. Que gerações venham, ó Deus, construindo e solidificando famílias que irão comunicar as verdades do Evangelho. Eu te louvo, ó Deus, pela esperança que temos, ainda que lares aqui representados já tenham sido afetados pelo pecado. Dores foram causadas, machucados, cicatrizes, nenhum deles maior que a Tua graça. Nenhum deles maior que o Teu perdão. Transforma, que a história continue sendo contada de um Deus misericordioso, gracioso, que nos encontrou como estamos, para nos levar onde precisamos estar. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão.